Oi gente, tudo bem? Tô sumida por aqui, mas tô bem ativa no meu Instagram. Se você não me segue lá, porque aí vocês vão poder acompanhar melhor meus estudos agora da quarentena. Eu não tô em aula, não tô tendo aula, nem EAD, nem presencial. Então eu tô estudando por conta própria em casa. Atualmente eu tô estudando bastante neurohistologia, neuroanatomia e neurofisiologia. E aí, aqui eu já tenho minha anotação de neurohistologia e estou revisando, ao mesmo tempo, assuntos de anatomia e não revisando fisiologia porque eu estou tendo agora nesse período que está paralisada. Então, estou agora fazendo meus estudos mais aprofundados em medula espinal porque eu senti que a gente não estudou tão a fundo no meu semestre passado e tem conteúdos de neuroanatomia que são, cara, muito importantes. Não tem como não saber eles e lidar bem com os assuntos de neurofisiologia. Tá tudo muito integrado. Então eu tô revisando mais a fundo e estudando de fato mais a fundo alguns assuntos para poder entender neurofisiologia. E agora eu vou estudar e fazer minhas anotações de vias. Na verdade eu já estudei ontem, mas vou ver mais alguns conteúdos e fazer minha anotação. E antes de vocês verem eu estudando sobre vias, vocês vão ver uns takes que eu gravei mais cedo, estudando aqui a respeito das funções das substâncias brancas e cinzenta, em relação também a impulsos nervosos e como funciona tudo isso. E é isso, né? Vamos lá retomar os nossos estudos de mais cedo. Como eu comentei com vocês, esses takes são de mais cedo, que eu tinha estudado algumas partezinhas ainda de substância branca e cinzenta. Eu tô demorando muito nesse assunto de neuro e eu comentei com vocês isso lá no Instagram. E eu tava me julgando muito porque eu tava demorando bastante nesse assunto. E depois eu vim perceber que, na verdade, eu não tinha estudado completamente todo esse conteúdo na faculdade de forma tão aprofundada. E aí, o que eu tava fazendo, aliás, o que eu tô fazendo agora, né, é ver livros, PDFs, ver aulas e colocando coisas nos meus materiais que foram coisas que eu realmente não estudei. E até fiquei me questionando por que eu não estudei isso. E aí eu não sei se é porque não consideram que não é importante para o meu curso. Para quem não sabe, eu faço farmácia. E aí talvez eles achem que não é interessante a gente saber algumas coisas mais profundamente, ou se é só questão de tempo mesmo, em um semestre tão corrido, com tanta matéria. Ou falta de organização e interligação entre os professores em si para saber o que é que a gente precisa de fato saber em anatomia, que a gente vai precisar em fisiologia e assim, dentre outras matérias que são que se ligam, sabe? Que são interdependentes. Mas, de qualquer modo, fica essa lição, vamos dizer assim, de que a gente precisa sempre estar correndo atrás de ganhar mais conhecimento. Não esperar somente que a gente vai aprender tudo numa aula com o professor na faculdade, sabe? Sempre vai ter alguma coisa a mais para saber. E abrindo um parênteses aqui para falar sobre essa minha folha, eu tenho um caderno inteligente, como vocês viram no começo do vídeo. Eu uso essas folhas pontilhadas e para fazer meu texto assim em 2 colunas, como vocês estão vendo aí agora, eu divido a folha baseada nos pontinhos. Se eu não me engano, nessa folha tem 16 pontinhos. Então, aí eu divido na metade e aí eu deixo um espaço entre um pontinho e outro, assim, na metade da folha. E aí eu uso o resto que tá do lado esquerdo, o resto que tá do lado direito, e aí fica uma divisória no meio. E como eu já falei pra vocês, eu já indiquei pra vocês fazerem anotação assim, em coluna, porque acaba economizando mais espaço na folha. E principalmente essas folhas do caderno inteligente que são caras e porque elas também têm uma gramatura bem alta, né? Então não dá pra ficar rasgando
ou perdendo espaço em folha cara e com uma boa qualidade, assim como são essas, tá? Então fica essa diquinha aí pra quem quiser experimentar. Mas aí a gente vai voltar agora a falar um pouquinho sobre a questão de neuro. Vocês me perguntaram no Instagram também sobre as minhas anotações. Eu postei uma anotação e vocês perguntaram muito se eu não demorava muito para fazer as minhas anotações, se eu não perdia muito tempo e tudo mais, como é que eu fazia para deixar tão colorido. E eu queria mostrar para vocês que, na verdade, a minha anotação não é colorida. O que deixa a minha anotação colorida são os desenhos. Porque se você olhar para minha folha, tudo bem que nesse take agora não tá dando para ver a folha de baixo, mas se você prestar atenção na minha folha, em outro ângulo, você vai ver que a minha folha, se você tirar os desenhos, que são eles que são coloridos, o meu texto vai ser basicamente preto com uma ou duas cores de marcador, tá? Eu só comecei a usar laranjinha aí nesse tópico porque tinham muitos subtópicos e aí eu precisava dividir melhor. Mas basicamente meu texto é corrido preto, tá? E eu uso marcador pra fazer, ou uma canetinha colorida pra fazer um título, alguma coisa assim. E o que acaba deixando minha anotação colorida são os desenhos. E é questão de organização mesmo, não tem nenhuma super dica interessante. E o que acaba deixando mais bonitinho também, além dos desenhos e as cores, são os títulos, que eu já fiz um videozinho aqui mostrando uns dois, três títulos bem básicos para vocês fazerem. E se vocês quiserem, eu posso fazer mais. Se quiserem, digam nos comentários. E é basicamente isso, sobre as minhas anotações de neuro, tá? E em outras anotações também funciona mais ou menos desse jeito. E aí, né, já troquei de roupa, então já era noite, eu já tava estudando aí a parte de vias. Como eu tava falando pra vocês, vias não foi um assunto que a gente não estudou bem. Foi bem no final do semestre, bem corrido, e acabou sendo muito... A gente acabou nem estudando de verdade, a gente pegou e fez um trabalho sobre isso, mas eu de verdade não aprendi nada. Então eu tava tendo dificuldade, acabei vendo uma aula no YouTube sobre vias, li no livro também. Inclusive, esse livro é maravilhoso e ele tá disponível no meu Drive, que eu vou estar lançando amanhã, na quarta-feira, dia 23. Aliás, dia 24, né, de junho, o meu Drive eu vou estar lançando. E tem lá livros tanto para faculdade, tá? Quanto para quem está fazendo Enem, vestibular. Então, eu tenho esse livro de anatomia. Esse é especificamente de anatomia e físio junto, muito bom. E eu peguei esse livro e li, achei coisas muito interessantes nele. E vi essa aula aí de um professor no YouTube que me salvou. Professores do YouTube, vocês são muito importantes, vocês nos salvam muito. Porque nem sempre a gente tem uma aula boa na escola ou na faculdade, que seja. E aí vocês dão uns bizus, umas aulas muito boas. Parabéns pelo trabalho. Fica aqui minha parabenização. Mas aí voltando a falar sobre vias, como eu disse, eu não estudei bem isso. E aí eu demorei muito para entender, porque parecia ser uma coisa muito difícil, muito difícil. Só que era só uma questão de organização e de eu achar o material certo para ler sobre aquilo, entendeu? Logo a princípio eu não estava entendendo nada, mas eu li o material certo, vi o que eu precisava saber antes de saber vias, e sem dúvidas vias é essencial para fisiologia. Porque em fisiologia, por exemplo, agora eu vou começar depois de vias agora, né, que eu estava revisando. Em fisiologia eu vou ver uma aula de somestesia, que é uma aula de fisiologia que fala em relação aos sentidos do corpo. E como é que a gente vai entender os sentidos, como é que acontece os sentidos do corpo da gente, se a gente não entende as vias, né, de transmissão no nosso corpo? Não tem sentido. Sobre vias, eu acabei anotando só isso aqui, bem resumido mesmo.
Em vias aferentes tem vários outros tópicozinhos de coisas que a gente pode sentir, vamos dizer assim, através da via aferente, aliás, mas eu não senti necessidade de listar elas agora, mas eu fiz a marcação ali no computador e as minhas anotações ficaram assim, de medula espinhal. Acho que eu já estudei o suficiente desse conteúdo e aqui depois eu vou continuar umas partes de neuro, mas acho que eu terminei medula, né? E aí eu vou tentar seguir para somestasia, que é um assunto de físio. Aqui eu fiz no começo do ano uma lista com os assuntos de físio. E aí a gente acabou só tendo aula desses assuntos aqui. Homeostasia a gente perdeu a aula, que o professor esqueceu que tinha essa aula para dar e a gente não teve ela até então, mas a gente teve essas 4 aulas aqui. E aí tudo isso aqui ainda é assunto de neuro, mas eu ainda preciso estudar somestesia, né? Porque foi um assunto que a professora deu em aula, mas eu não estudei. E aí depois eu vou estudar estes outros assuntos aqui, eu acho. Esse foi o Estudivlog de hoje. Não esquece de deixar o gostei aqui embaixo e compartilhar com os amigos. Tchau!